Enquanto nós vamos pensar um pouco sobre o que Deus vai falar com o nosso coração hoje pela manhã, o título da mensagem de hoje pela manhã é: se Deus está no controle, por que que a minha vida parece descontrolada? Se Deus está no controle, por que que a minha vida parece descontrolada? Por que que a vida, de uma maneira geral, parece descontrolada? E se você olha, essa frase, Deus está no controle, ela não apenas é um chavão dos cristãos, né? Quando você está passando algum momento de dificuldade, ou quando você está enfrentando algum momento de turbulência na sua vida, não é difícil você encontrar um cristão que vai chegar para você e vai dizer: olha, mas Deus está no controle. Ou então, quando você está andando na rua e você vê esse adesivo de carro que eles colocam na parte de trás do carro dizendo: Deus está no controle. Então, como cristãos, nós temos essa ideia, uma confusão na nossa cabeça, porque, de um lado, nós sabemos que, sim, Deus está no controle. Não há absolutamente nenhuma situação que esteja a par ou que esteja fora do alcance de Deus. E nós sabemos que tudo, num propósito maior, está contribuindo para realizar exatamente o que Deus quer na nossa vida. E nós sabemos que Deus é amor, e sabemos que Deus é poder, e sabemos que Deus está controlando tudo. Mas aí, do outro lado, nós olhamos para a vida e a vida é bagunçada. Alguma vez você já olhou para a sua própria vida, para o seu casamento, para as suas finanças, para o mundo ao redor? Você abre a internet, hoje ninguém abre mais o jornal, né? A gente abre a página da internet e vai passando pelas notícias e vai vendo guerra não sei aonde, espancamento de animais não sei aonde, espancamento de crianças não sei aonde, desaparecimento, violência. E você olha e diz assim: não tem jeito nenhum, o mundo está completamente fora de controle. Será que Deus pode fazer alguma coisa bonita com aquilo que nós temos? Será que Deus pode fazer alguma coisa bonita com o mundo que nós temos? Nós temos alguns sintomas do descontrole na nossa vida e também no mundo. Eu já falei um pouco sobre o descontrole no mundo. Você abre o jornal e você fica simplesmente desesperado. Você pensa: certo, Deus? Será que é isso mesmo? É isso que você chama de Deus está controlando o universo? Ou Deus é soberano sobre o universo? E por que, se Deus é soberano sobre o universo, por que o universo tem tanta coisa ruim acontecendo? E é uma pergunta que todos nós, em algum momento das nossas vidas, todo mundo vai fazer essa pergunta. Talvez não no mundo, mas quando a doença chegar na sua casa, quando as dívidas chegarem na sua casa, quando os problemas chegarem no seu casamento, enfim, quando seus filhos começarem a ter alguma situação, algum problema, ou você mesmo como pessoa passar por alguma crise no seu trabalho, enfim. Porque se Deus está no controle, se eu sou um servo de Deus, e se eu temo ao Senhor, e se eu sou fiel a Deus, por que que essas coisas acontecem comigo? Não tem jeito, não existe controle. Onde está a soberania de Deus nisso tudo? Então, nós precisamos entender esses dois lados. O primeiro lado é o fato de que nós sabemos que Deus está no controle, que Deus está não no controle específico ali, ditatorialmente dizendo o que vai acontecer com a nossa vida. Não, hoje no dia do Márcio, o pneu do carro dele vai furar, ele vai ter um sorvete tal hora, ele vai almoçar isso, vai ter isso. Então, se ele não fizer isso, ele está fora do plano dele, do meu plano para a vida dele. Eu realmente tenho muita dificuldade de acreditar que Deus ele tem o controle da nossa vida dessa forma. Eu sou mais o tipo de pessoa que acha que Deus nos dá a liberdade de vivermos a vida cristã. E algumas coisas ele vai abençoar na nossa vida, outras coisas ele não vai abençoar na nossa vida, e você precisa ter o discernimento do Espírito Santo para saber quais são as coisas que Deus abençoa e as coisas que Deus não está abençoando. Existem 3 formas de você entender isso. A primeira forma é você achar que absolutamente tudo que acontece na sua vida é Deus quem está fazendo. Então, se você cortou o seu dedo hoje de manhã enquanto você estava pré-preparando o almoço, foi porque Deus quis que você cortasse o seu dedo. Se o pneu do seu carro furou enquanto você estava vindo para a igreja, e você chegou atrasado na igreja, é porque Deus queria que o pneu do seu carro furou, e Ele propositadamente colocou aquele pregozinho ali naquele lugar
da rodovia para que o seu pneu passasse daquele jeito, de certa forma que furasse o pneu do seu carro e você chegasse atrasado na igreja ou qualquer outra situação. Uma segunda forma de você entender a soberania de Deus e a vida cristã é você achar que absolutamente nada é Deus quem está fazendo. É absolutamente nada, é você ir para o outro extremo, é você achar, não, Deus não, ele não se importa, ele não cuida, ele simplesmente quer que nós vivamos a nossa vida e as coisas vão acontecendo porque as coisas vão acontecer como acontece na vida de qualquer pessoa. Mas existe uma terceira forma de você viver a vida cristã, de você entender a soberania de Deus, que é você reconhecer que Deus está fazendo algumas coisas, Deus não está fazendo algumas coisas na nossa vida, e quando alguma coisa acontece, você precisa discernir, isso é Deus que está trazendo para a minha vida, ou simplesmente a vida está trazendo para a minha vida, porque a vida é uma coisa que é dinâmica, e eu não posso me blindar contra as coisas da vida, e você precisa decidir, você precisa saber, isso que aconteceu na minha vida, foi uma coisa que Deus mandou, foi uma coisa que a vida mandou, então como é que eu vou fazer essa diferença? Existe um texto na Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 8, que nós conhecemos muito bem, Romanos, capítulo 8, verso 28, né, que diz que todas as coisas cooperam ou contribuem ou trabalham juntas, né, para o bem daqueles. Exatamente. Nós vamos ler exatamente esse texto a partir do verso de número 28. A Bíblia diz, Romanos, capítulo 8, verso 28. Vá lá na sua Bíblia. A Bíblia diz, Romanos 8, 28 é onde eu estou lendo. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes da imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou, aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, e nós sabemos o resto dessa frase, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, quem ressuscitou está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, e nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, Paulo, ele chega no capítulo 8 de Romanos e ele começa a trazer essa questão na nossa vida, que é, se Deus está no controle, por que que a vida parece tão descontrolada? E ainda mais, indo para um aspecto ainda mais pessoal, por que que a minha vida parece descontrolada? Então, antes de entrar e dar você alguns passos práticos de como você lida com essa questão na sua vida e por que que descontrole vem sobre a nossa vida, e é importante a gente saber o porquê o descontrole vem sobre a nossa vida e o como reagir ou como agir diante do descontrole. Porque essa é a coisa interessante sobre a vida cristã. Se você está agindo fora dos princípios de Deus, naturalmente você vai colher as consequências de viver fora dos princípios de Deus. Mas, se em algum momento da sua vida você é tocado pela palavra de Deus e você decide mudar o seu caminho, imediatamente você começa a colher as consequências de andar de acordo com a vontade de Deus. É simples dessa forma. Se a graça de Deus por nós, que você não merece nem eu também. Mas o que significa Deus estar no controle? Deus ser soberano? Quando você diz Deus é soberano, Deus está no controle, aqui está o que eu acho
que a Bíblia está dizendo. Quando Deus está no controle, significa que Deus, ele está sobre tudo e ele é antes de qualquer outra coisa. Deus, ele é antes de qualquer um de nós, antes de qualquer problema. Pensa no primeiro problema que apareceu no planeta Terra. Pensa no primeiro problema que apareceu antes do planeta Terra existir. Deus é antes desse problema. Deus viu o primeiro problema do universo acontecer. Quando o primeiro problema do universo aconteceu, quando a primeira tempestade do universo aconteceu, quando o primeiro pecado do universo aconteceu, Deus já existia eternamente. Deus está no controle, significa que Deus é antes de tudo, está sobre tudo. Também significa que Deus é o Criador e Ele é o mantenedor de todas as coisas. Aqui está uma coisa interessante. Deus não apenas criou o mundo, mas a Bíblia também fala, no livro de Atos, né? Nele nós nos movemos e existimos e nós somos. Deus não apenas criou o mundo, mas Deus mantém o mundo em suas mãos. O livro de Isaías diz que Deus usa a palma da sua mão para medir o universo. Essa coisa que a gente nem sabe a extensão, a gente nem tem uma compreensão do infinito, a gente não tem nenhuma compreensão. Quando os astrônomos eles falam do universo, a expressão que eles usam é o universo conhecido. Porque não existe uma compreensão humana do infinito que o universo é. E a Bíblia fala que Deus, ele mede o universo, não apenas o universo conhecido, mas Deus mede o universo na palma da sua mão. Deus olha para o universo e diz assim, é desse tamanho. É assim que Deus olha, significa que Deus, ele é criador e mantém todo o universo. Isso também significa que Deus conhece todo o presente, todo o passado e todo o futuro do universo inteiro, de todas as pessoas que já passaram por esse planeta, das que estão aqui, das que virão. Mas Deus também sabe o passado, o presente e o futuro, não apenas do universo inteiro. Ele sabe o seu presente, o seu passado, o seu futuro, o meu presente, o meu passado, o meu futuro. E aí que está o motivo pelo qual ninguém precisa não aceitar a graça de Deus. É porque quando você chega para Deus, antes de você abrir a sua boca, Ele já sabe a sua história inteira. E a graça de Deus é o fato de que, mesmo sabendo o pior sobre você, Ele te ama acima de tudo. Significa também que Deus, ele pode fazer qualquer coisa. Deus, ele tem o poder, ele tem a habilidade de fazer qualquer coisa que ele pensar, qualquer coisa que ele quiser. E aqui está uma outra dúvida que a gente vai tocar nela, a gente não vai responder completamente, mas a gente vai tocar um pouquinho nela, até porque eu não sei a resposta. Mas a pergunta é, se Deus pode fazer qualquer coisa, por que algumas vezes, talvez eu não seja uma outra mensagem, né? Se Deus pode fazer todas as coisas, por que deliberadamente algumas vezes Ele não faz? Uma outra coisa que significa Deus estar no controle, quando você fala isso, significa que Deus está no controle de todas as coisas. E Deus governa absolutamente tudo. Deus está no controle significa que Deus está sobre todos. Deus está no controle, essa frase tem duas ramificações que você precisa entender nessa manhã. Porque eu, sinceramente, acredito que é possível você viver uma vida cristã inabalável. Eu acredito que é possível você viver uma vida cristã inabalável. E deixa eu clarificar para você o que eu defino como sendo uma vida cristã inabalável. Uma vida cristã inabalável não é uma vida cristã sem dúvidas, ou problemas, ou quedas aqui e acolá. A vida cristã inabalável, na minha opinião, é uma vida que você vive com uma consciência de que perto de você, ou na verdade dentro de você, existe uma presença que jamais vai te abandonar, não importa o que aconteça fora de você. E por causa disso, você tem uma paz inexplicável, por causa disso você tem uma
adoração inexplicável. Por causa disso, você tem alguns frutos vão nascer na sua vida como amor, bondade, benignidade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. E algumas coisas vão sair da sua vida como os frutos da carne, porque você tem essa presença. Então, na verdade, pare de tentar administrar as situações fora de você, porque você não pode. E aqui está o erro, na minha opinião, da maioria dos cristãos. Eles tentam viver a vida cristã gerenciando o exterior. E quando você vive a vida cristã tentando gerenciar o exterior, você fica louco ou você fica paranoico. Você tenta colocar a sua melhor roupa porque você não quer desagradar ninguém, você quer ser amigo de todas as pessoas, você tem que aparecer na igreja, você tem que mostrar a melhor cara, e no trabalho você tem que ser o melhor funcionário, e você não quer fazer fofoca de ninguém, e você está sempre se observando porque você não quer deixar ninguém com raiva de você, e você não quer que ninguém pense errado de você, você não quer que ninguém tenha inveja de você, você não quer que ninguém fale mentira de você, você não quer que ninguém fale mal da sua família. Honestamente, quem consegue viver assim? Primeiro, porque não é possível, porque mesmo que você não dê motivo a ninguém para falar mal de você, é loucura, é loucura. O que Jesus veio nos falar e nos mostrar foi, e aqui está a diferença entre Jesus, porque se você parar para pensar, a Bíblia diz que exteriormente, Jesus ele era igual a qualquer homem que passou nesse planeta. Isso significa que Jesus foi exposto exteriormente a todo tipo de problema, pecado, falha, injustiça, mentira. Mas por que Jesus passou por esse planeta inteiro, a sua vida inteira, e a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, o exterior, mas em nada pecou, o interior, porque no interior de Jesus havia alguma coisa, uma conexão com Deus, uma compreensão de que não importa o que aconteça, Ele não vai me abandonar. Deus está no controle, gente, significa que, em última análise, Deus está cuidando de nós, Ele está controlando. A palavra controle talvez não seja a melhor palavra, mas é a soberania, né? Ele está sobre nós, Ele está soberano sobre nós. E isso jamais vai mudar, porque isso não é baseado no que a gente faz, ou nos erros que a gente comete, ou o que a gente deveria ser e a gente não é, mas isso é baseado em quem Deus é na nossa vida. Significa que Deus sabe de tudo. Deus não está apenas assistindo o mundo. Deus não está apenas assistindo o mundo, mas Deus está conduzindo o mundo, conduzindo a nossa vida, conduzindo a nossa história para lugares e situações que vão nos trazer mais perto dele, não apenas se você é não crente, isso não é apenas para você, mas especialmente se você já é um crente. Pensa, o trabalho de Deus não acabou na sua vida, significa que Deus vai estar constantemente trazendo circunstâncias, pessoas, situações na sua vida para fazer você crescer espiritualmente, para fazer você depender mais dele, para fazer você ser mais disciplinado com os seus hábitos espirituais, para fazer você conhecê-lo mais, porque no final das contas, gente, daqui a 150 anos, não vai fazer diferença nenhuma se você morou nos Estados Unidos ou se você morava no Brasil. Daqui a 150 anos não vai fazer diferença nenhuma. Vai fazer daqui a 5 anos talvez, mas daqui a 150 anos não vai fazer diferença nenhuma se você conseguiu comprar uma casa nos Estados Unidos ou não. Daqui a 150 anos não vai fazer nenhuma diferença. Absolutamente nenhuma diferença se você conseguiu a sua independência financeira nesse país ou não. Eu não estou dizendo que isso está errado. Eu não estou dizendo que você não deve fazer isso, mas o que eu estou dizendo é uma realidade. Daqui a 150 anos não vai fazer nenhuma diferença, mas vai fazer toda a diferença se você conhecer o Mestre mais. Vai fazer toda a diferença se você aprendeu a viver esse estilo de vida, que não importa o que aconteça do lado de fora, o lado de dentro sempre vai estar bem. Você lembra de Jesus na tempestade, quando Jesus estava naquele barquinho?
A Bíblia diz que a tempestade estava batendo no barco, a ponto dos discípulos estarem desesperados. Não esqueçam que os discípulos, eles eram o quê? Qual era a profissão deles? Eles eram pescadores, ou seja, eles estavam acostumados a viver no mar, eles já tinham, não era a primeira tempestade que eles tinham visto na vida deles, significa que se eles estavam com medo, é porque o bicho estava realmente pegando. Mas ao invés de estarem remando, ao invés de estarem desesperados, ao invés de estar desesperado, remando, tentando salvar a sua vida, o que Jesus está fazendo naquele barco? Ele está dormindo. Então, nós temos dois grupos de pessoas aqui, nós temos os discípulos, nós temos de Jesus, estão vivendo exatamente a mesma circunstância, no mesmo local, mas do lado de cá, o que está sendo reproduzido, a reação é preocupação, dúvida, desespero. E do lado de cá, a reação é paz, tranquilidade, conforto. A mesma situação, duas reações completamente diferentes. Quando Jesus acorda, finalmente eles acordam Jesus, e o que eles dizem para Jesus? Eles acordam Jesus e dizem o seguinte: Jesus, você não se importa que nós morramos? Não é essa a frase que eles usam? Não é exatamente assim que a gente pede, vai acordar Deus de vez em quando? Deus, você não está vendo? Será que você não se importa? Olha, a coisa está feia para mim. Será que você me abandonou? Jesus, você não se importa? Então, vocês sabem a história, Jesus, ele acorda, ele levanta, ele vai à proa do navio, do barco e fala contra o vento e contra a tempestade. A Bíblia fala que no mesmo momento, porque esse é o poder espiritual que tem a pessoa que vive uma vida cristã inabalável, uma vida cristã que não depende do exterior. Ele tem esse poder sobre ele e sobre os outros também. E sobre os outros também. Você já foi visitar alguém no hospital com um câncer terminal? E você chegou lá e você preparou todos esses versos da Bíblia para ler para aquela pessoa, e você foi lá e você, não, eu vou orar por essa pessoa assim, assim, assado, o Senhor me dá sabedoria para o que dizer, blá, blá. E você chega naquele lugar achando que você vai encontrar uma pessoa desesperada, e você sai mais confortado do que você entrou. Já aconteceu isso com você? E por quê? Porque ali naquele leito de hospital você encontrou uma pessoa que o câncer é apenas um detalhe. É o discípulo na tempestade. Olha, a tempestade, quando eles acordam Jesus, diz: Jesus, a tempestade não é tão ruim para você como é para a gente. Jesus está dizendo não. Não. Mas a gente pode perder a nossa vida, e Jesus pode dizendo: eu já perdi a minha vida. Você não pode tirar a vida de alguém que já a deu. Você não pode tirar a vida de alguém que já está morto. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: por causa dele, nós entregamos a nossa vida. Uma vez na vida? Diariamente. Então, a vida cristã começa quando eu acordo diariamente e digo: Jesus, essa pessoa, ela não pode tirar minha paz, porque eu já morri para essa pessoa. Porque eu já morri para mim mesmo hoje. Eu não preciso aparecer bem sucedido para essa pessoa, porque eu já morri para mim mesmo. Eu já morri para o meu desejo natural de querer ser admirado. Porque eu já morri para mim mesmo. Deus tem um plano maior para a humanidade, mas Deus também tem um plano maior para a sua própria vida, e quando a gente entende isso, o controle de Deus não está apenas no nosso exterior, o controle de Deus é simplesmente a presença que Deus tem na nossa vida. E se Ele está comigo, é a confiança e a certeza que eu sei de que tudo vai acabar bem. Por que Jesus, quando ele levantou daquele barco e ele acalmou a tempestade, a Bíblia diz que ele voltou para os discípulos e falou: vocês têm pouca fé. Você já parou para pensar por que Jesus ele falou isso para os discípulos naquele momento? Eu acho que os discípulos, eles tinham todo o direito de... Onde foi o erro dos discípulos? Vamos pensar assim. Eu não acho que o erro dos discípulos foi ter ficado desesperado, porque todos nós teríamos ficado naquela situação. Eu acho que o erro dos discípulos não foi tentar pelas suas próprias forças arranjar uma situação, porque eu acho que isso é uma reação natural quando acontece alguma coisa, nós vamos querer resolver aquele problema. Se você está vendo seu filho ver uma situação difícil, você não vai ficar sentado cruzando os braços, você vai querer entrar ali, você vai querer agir, você vai querer fazer alguma coisa. Mas eu acho que o erro dos discípulos foi quando eles acordaram Jesus.
Porque quando eles acordaram a Jesus, eles não foram num ato de confiança e fé, sabendo que Jesus estava vivendo alguma coisa que eles não estavam vivendo, e porque Jesus estava vivendo uma coisa diferente, a reação dele à mesma situação era completamente diferente. Eu acho que se os discípulos tivessem acordado Jesus, e ao invés de terem dito, Jesus, você não se importa que a gente morra? Se os discípulos tivessem acordado Jesus e tivessem dito, mestre, o que você quer que nós façamos? Eu acho que a reação de Jesus e o final dessa história seria completamente diferente. Você não pode impedir as tempestades de chegarem na sua vida. Você não tem esse controle. Você não pode mudar a sua primeira reação, que é se preocupar. Todos nós somos assim, na verdade. A primeira reação é se preocupar, ficar estressado, trabalhar para resolver o problema. Mas existe uma coisa que você pode controlar, e isso é o quanto você confia no fato de que Deus falou que não vai te abandonar e que te ama. Existe uma coisa que você pode controlar, é quando você vai acordar a Jesus, ao invés de dizer, você não se importa, duvidar do amor dele, você dizer, Jesus, o que você quer que eu faça agora? Diz pra gente, você quer que eu continue remando, você quer que eu pule do barco, você quer que eu durma que nem você está dormindo? O que você quer que eu faça? E Jesus vai te dizer. Jesus vai te dizer. Porque foi exatamente o que ele fez quando, com esse mesmo grupo de pessoas, quando os 5.000 pessoas estavam passando fome, os discípulos chegaram para Jesus e falaram, Jesus, o pessoal está com fome, não tem comida para ninguém. O que a gente vai fazer com eles? E aí Jesus lidera, porque eles perguntaram nesse episódio, Jesus os lidera dizendo o que eles deveriam fazer. Recolham os cestos, tragam para mim, e eu vou abençoar, e eu vou entregar para vocês, e vocês vão fazer parte dessa obra de multiplicação, vocês vão fazer parte do meu milagre. E quando essas coisas acontecem, gente, Deus está no controle, não significa que na montanha nunca vai ter fome. Significa que na montanha vai ter fome, mas sempre vai ter provisão. Deus está no controle não significa que no mar nunca vai ter tempestade, significa que no mar vai ter tempestade, mas sempre vai vir a bonança. Não significa que na família não vai ter problemas, significa que vai não haver problemas na família, mas sempre vai haver reconciliação. Não significa que não vai ter problemas no casamento, mas significa que mesmo tendo problemas no casamento, não importa quão escura pareça a noite, se você vai acordar Jesus e perguntar, Jesus, o que você quer que eu faça? Sempre vai haver um conserto melhor. Alguém outro dia falou essa frase, isso ficou na minha cabeça, dizendo, olha, um bom casamento não é a ausência de problemas, mas é a presença de bons consertos. É quando você faz bons consertos que você vai ter um relacionamento melhor com o seu cônjuge, por falar no casamento. Não significa, na minha opinião, que Deus está forçando ditatorialmente a sua vontade em nós. Isso não significa que Deus está no controle. E aqui está um ponto interessante, porque existe uma falsa verdade na mente de qualquer pai e mãe nesse mundo. Que nós achamos que Deus faz assim quando nós vamos para o nosso relacionamento com Deus, mas não é. Não é a forma como Deus nos ama, não é a forma como Deus faz. E qual é essa falsa verdade? A falsa verdade que eu acho que nós tendemos a transplantar para o nosso relacionamento com Deus é que está tudo bem se eu forço o meu filho a fazer alguma coisa, se eu sei que aquilo vai ser o melhor para ele. Quantos de vocês são pais aqui? Ou mães? Ok. Quantos de vocês, honestamente, já pensaram isso? Se isso é bom para o meu filho, eu vou forçar ele a fazer, não importa se ele gosta ou não. Levante suas mãos. Nós temos alguns 3 ou 4 mentirosos aqui, mas a maioria levantou a mão. Porque isso talvez seja verdade na criação dos filhos, porque você olha o seu filho fazendo alguma coisa errada, está tudo bem se você força ele a fazer a coisa certa a fim de que ele aprenda. E talvez isso seja certo na criação dos pais, mas isso não é verdade no nosso relacionamento com Deus. Nós achamos que Deus vai agir da mesma forma conosco, que Deus vai nos obrigar a fazer aquilo que é certo, se nós não estamos andando com Ele. E a verdade é que Deus não faz isso.
Deus não é esse tipo de pessoa. Existem constantes no nosso relacionamento com Deus, existem coisas que são variáveis. As constantes no nosso relacionamento com Deus é, primeiro, o fato de que Deus nos ama. Diga, Deus me ama. Como eu sou. Deus sabe os meus problemas. Deus sabe os meus pecados. Mas Deus me ama como eu sou. Isso jamais vai mudar. E isso jamais vai mudar na sua vida, querido. Deus te ama do jeito que você é. Isso é imutável. Imutável. Outro dia alguém me perguntou, Márcio, o Osama Bin Laden vai para o céu? E eu falei, eu não tenho a menor ideia. Eu não sei, eu não estou lá. Quando eu chegar lá eu digo. Mas eu sei de uma coisa. Que Deus o ama do mesmo jeito que ama o Billy Graham, do mesmo jeito que ama você, do mesmo jeito que ama a mim. Eu não sei se ele está no céu, não sei o que vai acontecer na eternidade, eu não sei. Mas eu sei que Deus o ama exatamente como nos ama. Como ama a melhor pessoa desse mundo. Isso é uma coisa imutável. O amor de Deus por você jamais vai mudar. Não importa o que você faça, ou fale, ou como você se distancie dele, ou quantas escolhas erradas você faça na sua vida, Deus te ama como você é. Ele sabe dos teus problemas, ele sabe dos seus pecados, mas Deus te ama como você é. Segunda coisa que é imutável é o plano de Deus para você. E que plano de Deus para você é? Não é o plano que você vai ser uma coisa específica em tal lugar do mundo, não. É o plano de que Ele salvou você com um propósito para te tornar mais parecido com Ele, para usar a sua vida, para que você o adorasse, para que você evangelizasse, para que você crescesse, para que você servisse ao mundo e para que você tivesse comunhão com os outros cristãos. Isso são os propósitos eternos de Deus. Isso jamais vai mudar na nossa vida. Agora, existem variáveis. E quais são as variáveis? As variáveis é exatamente quando nós escolhemos não andar de acordo com Deus. Quando nós escolhemos, pela nossa própria vontade, fugir da presença de Deus, como Davi fez, né? Fugir da vontade de Deus, fugir do governo de Deus, do controle de Deus, da soberania de Deus. E aí nós começamos a colher as consequências dos nossos atos errados. E é como a Bíblia fala, o salmista fala no Salmo de número 84, quando Deus, na verdade, usando o salmista, Deus está dizendo, se o meu povo me ouvisse. Se o meu povo me ouvisse. Mas Israel escolheu ser duro contra mim. Eu fico pensando assim, quantas vezes Deus não olha para baixo e pensa assim, vê o Márcio fazendo alguma situação, vivendo alguma situação, e às vezes o Márcio está preocupado, o Márcio está ansioso, o Márcio está irritado, porque quando o mundo exterior começa a invadir o mundo interior, são essas coisas que são produzidas, irritação, frustração, dúvida, questionamento, irritação. Daqui a pouco sua esposa que é tão linda, né, tão maravilhosa, é uma princesa, começa a se transformar na bruxa do norte. Então você sabe o que está acontecendo. O ponto é, quantas vezes eu acho que Deus está me vendo nessa situação e está dizendo assim, se o Márcio me ouvisse. Se o Márcio me ouvisse. E às vezes Deus usa pessoas, circunstâncias, a sua palavra, para nos chamar a atenção, mas Deus nunca. Apocalipse capítulo 3, verso 20 diz o quê? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele... Olha que coisa interessante. Nós sempre usamos esse verso para falar para pessoas não crentes conhecerem a Jesus. Jesus está batendo na sua porta, mas sabe de uma coisa? Esse verso foi escrito para uma igreja. Esse verso foi escrito para você. Não foi para não crente, não. Esse verso foi escrito para uma igreja. Olha, eis que estou à porta e bato. Quando a tempestade vier na sua vida, eis que estou à porta e bato. Quando a crise chegar no seu casamento, eis que estou à porta e bato. Quando a crise financeira chegar na sua vida, eis que estou à porta e bato. Quando a dúvida, a frustração, a crise chegar na sua vida, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei. E não só vou entrar, mas eu vou criar um ambiente de paz, né, na sua casa. Eu vou comer com... Olha a imagem que a Bíblia está dizendo, né? Eu vou comer com você e você vai comer comigo.
nós vamos ter um delicioso jantar juntos. Eu vou colocar, se você abre a porta, eu vou colocar a casa em ordem. Não importa o que está do lado de fora. Deus está no controle, gente. Deus está no controle da nossa vida. Não significa também que porque nós estamos vivendo uma vida de obediência, os problemas nunca vão chegar na nossa vida. E aqui eu quero encerrar com 3 aplicações práticas na nossa vida que você precisa entender. Quando a vida parece fora de controle, é porque 3 coisas podem ter acontecido. Primeiro, a nossa vida pode ficar fora de controle por causa das nossas próprias escolhas erradas. E quando você faz uma escolha errada, às vezes a sua vida vai ficar fora de controle. Às vezes você, como Davi fez, a Bíblia diz que Davi, ele estava, na época que os reis deviam estar indo para a guerra, Davi não foi para a guerra, e ele ficou no seu palácio. Um dia ele decidiu tomar um solzinho na laje, como a gente fala no Rio, né? Tomar um solzinho na laje, e ele estava nos parques do seu palácio, na parte mais alta, e ele viu uma mulher tomando banho. Aquela mulher, esposa, era casada, era esposa de um dos seus generais, um sujeito chamado Urias, essa mulher chamava Betseba. E a Bíblia fala que ela era uma mulher formosa, e a Bíblia fala que Davi olhou aquela mulher, e ele desejou aquela mulher, ele mandou buscar aquela mulher. E então os soldados dele foram lá, buscaram aquela mulher. E lembra que a gente está falando de uma época onde não existia essa liberdade que as mulheres têm hoje, de simplesmente dizer, não quero ir. Não existia essa opção, o rei está chamando você, você tem que ir, ou então você pode morrer. É esse o assunto que está aqui em questão. Então, aquela mulher trazida a Davi adultera com ela, e então, por causa desse adultério, a Bíblia fala que ela ficou grávida, e, by the way, a propósito, né, como a mulher da Bíblia é fértil, né, cara? O cara, uma vez, vou te contar, viu? Tem gente que tenta aí anos a fio, o cara, numa vez, que falta de... Na verdade, talvez Deus já tivesse, né, no controle de tudo. Mas a história é que ela fica grávida. Ai, olha o problema. Davi, meu Deus, adúltero. Primeiro, negligente, não foi para a guerra, quando deveria ter ido. Segundo, adúltero. E agora Davi, ele tenta planejar uma forma de maquiar o seu próprio erro. Então, ele manda buscar o marido dela na guerra, Urias, ele traz o seu general, e ele conversa com Urias, e ele manda Urias para casa, para que ele visse a sua esposa. E lembra que a gente está falando aqui de um contexto no mundo antigo, que ir para a guerra não significava que você pode ir hoje de avião, chegar lá amanhã, e se alguma coisa acontecer, algum problema acontecer, amanhã você volta para cá e chega depois de amanhã. Nós estamos falando de... Esses caras passavam anos sem ver a família. Anos! Meses sem ver a família. Só o caminho de ida e de volta levava meses para eles irem. Então, quando os caras voltavam, meu irmão, eles queriam estar com as mulheres deles. Mas a Bíblia fala que Urias, esse sujeito, ele era tão fiel ao seu exército, que a Bíblia fala que no dia seguinte, o Davi foi procurado e falou, e aí, Urias, aproveitou a noite de ontem, hein? Teve sorte ontem, como é que foi? E Urias falou, eu me rejeitei para minha casa ontem. Como que eu poderia fazer isso com os meus soldados que estão lá? E aí Davi, ele negligente, adúltero, agora ele trama um projeto de assassinato de Urias. Ele escreve uma carta, e eu não estou inventando isso, está na Bíblia. Ele escreve uma carta, sela aquela carta com o selo real, que só poderia ser aberto pelo superior de Urias, e ele entrega a Urias, e Urias leva a carta que Davi havia escrito, coloque Urias no lugar mais perigoso da batalha, porque eu quero que ele seja morto. E Urias leva a sua própria carta, entrega ao seu comandante, o seu comandante coloca na parte mais perigosa, ele morre por causa disso. Então Davi agora achou que havia limpado o seu problema, limpado o seu pecado, varrido para debaixo do tapete. Betseba, ela vem, mas Deus havia falado com o seu profeta, um sujeito chamado Natã. E a Bíblia fala que Natã chega para o rei, ele marca uma audiência com o rei, ele chega para o rei e conta uma história de um sujeito que tinha muitas ovelhas e muito rebanho, e muito gado, e ele olhou uma ovelha de um vizinho que só tinha uma. Foi lá, pegou essa ovelha e matou essa ovelha, e aí a Bíblia fala que Davi levantou do seu trono, apontou o seu cetro, ficou irritado, disse, esse homem tem que morrer. E a Bíblia fala que Naamã
ele levanta, ele fala, você é esse homem. Você é esse homem, Davi. Foi exatamente o que você fez. E a Bíblia fala que Davi, ele teve uma convicção do seu pecado, ele pediu perdão a Deus, ele quis consertar a coisa, ele se rasgou as suas vestes, se vestiu de cinza, ele se arrependeu do seu pecado e confessou o seu pecado a Deus, e ele se apresentou a Deus dizendo, Deus, eu prometo, eu nunca mais vou fazer isso, me perdoe, eu sei que eu errei, eu sei que eu sou o último dos homens, e ele estava realmente arrependido. E Deus falou para ele, ok, Davi, você está perdoado, o seu reino você não vai perder o seu reinado, mas essa criança vai morrer. E a Bíblia fala que então Davi iniciou uma campanha diante de Deus para que aquela criança não morresse. Mas como Deus havia falado, aquela criança faleceu por culpa de Davi. Não foi responsabilidade daquela criança. Não foi responsabilidade de Urias. Não foi responsabilidade de Betseba. Aquela criança morreu por causa de Davi e Davi teve que viver com esse peso na sua consciência a vida inteira. A vida de Davi ficou descontrolada por causa de um erro que ele cometeu. Não significa que ele não estava perdoado, não significa que ele não estava limpo dos seus pecados, mas significa, gente, que perdão de Deus não significa que Deus apaga a nossa caca. Por isso, se você é casado, pense, antes de trair a sua esposa, porque a consequência fica. Por isso, se você está criando seus filhos e você está indo para um extremo de violência ou mesmo de abuso, não só físico, mas emocional, ou enfim, muito ditatorial, pense, porque a consequência vai ficar. Então, aqui nós temos um exemplo de alguém que a vida ficou em descontrole porque ele fez uma decisão errada. O segundo exemplo é quando a nossa vida está em descontrole e não é a nossa culpa, porque alguém fez uma decisão errada e nós apenas estamos sofrendo a consequência, que é o caso de Betseba. Agora pensa, ninguém pensa nessa mulher depois que a coisa aconteceu, mas pensa nessa mulher, como ela foi humilhada e agora ela perdeu o seu filho, pois sabe que a culpa não foi dela. Então a vida está um desastre para ela. E por que a vida está um desastre para ela? Porque alguém escolheu uma escolha errada. E ela simplesmente está colhendo a consequência disso. Talvez o que você está passando agora não é exatamente uma culpa sua. Alguém tomou uma decisão errada e você está sofrendo as consequências. Não significa que não dói, que não machuca, mas o que significa é que você não pode. O problema da humanidade é culpa. Não é verdade? Quando uma coisa está quebrada em casa, você chega em casa e alguma coisa está quebrada, a gente vai consertar, não vai? Mas a gente quer saber primeiro de quem foi, porque a gente acha que se a gente sabe de quem foi a culpa, né? Então o problema está resolvido. Não é. Não é. E quantas pessoas elas passam a vida inteira carregando essa coisa de culpa, tentando achar de quem foi a culpa, ou colocando a culpa nas outras pessoas, quando na verdade achar de quem foi a culpa não resolve o problema. Olha, eu não tenho uma estatística para mostrar para vocês, mas no aconselhamento a gente trabalha com estatísticas de 90% ou mais de pessoas que de alguma forma foram abusadas na sua casa, ou fisicamente, sexualmente, ou fisicamente, ou emocionalmente falando. Ou seja, existe uma grande possibilidade que dentro desse auditório existem pelo menos 50 a 60 pessoas, 50 a 60% de pessoas, de vocês, que viveram em um lar onde vocês foram abusados pelo seu pai, pela sua mãe, por um parente próximo que talvez vivia com você, ou fisicamente, ou sexualmente, ou emocionalmente. Eu não sei quem você é, e não quero que você diga agora, mas o ponto é, se você vai viver a sua vida inteira dizendo, eu sou assim por causa que isso aconteceu comigo, eu sou assim por causa disso, está na hora da graça de Deus bater no seu coração e dizer, olha, não foi sua culpa. Então pare de agir como se fosse. Porque se você está tentando achar o culpado é porque o problema é seu, você tem um problema, esse problema é seu e é seu para administrar. E porque é seu para administrar, você não tem paz. E porque é seu para administrar, você desconta nas outras pessoas. E porque é seu para administrar, porque está no seu controle, você tem que resolvê-lo. E a questão é, dizer que Deus está no controle significa pegar esse problema e dizer, Jesus, acorda aí. Eu não entendo, eu não aceito, eu não gosto, é uma parte de mim feia,
mas aqui está. Esse sou eu, Jesus. Esse sou eu. É aquele singelo momento quando o marido ou a esposa, quando eles já têm tempo suficiente de casados, né? E a esposa começa a conhecer o pior do marido. E o marido começa a conhecer o pior. Mas quando eu falo pior, não é essa bobagem que o pessoal fala de encontro de casal, de apertou a pasta no meio. Isso é bobagem. Quem dera se os problemas dos casais fossem esses. Apertou a pasta no meio. Sério? Really? Mas é quando a esposa começa a descobrir que o marido tem coisas secretas no computador. Ou quando o marido começa a descobrir que a esposa tem inseguranças que remetem ela lá atrás, no relacionamento com o pai, ou com o avô, com o tio, com os irmãos. Quando a gente começa a descobrir por que o caráter dele ou dela é assim, assado. E se você está no controle disso, isso é um câncer que vai matar você emocionalmente, está matando você emocionalmente. Você precisa acordar Jesus e dizer, Jesus, o que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? Existe um terceiro e último motivo pelo qual nossa vida pode estar em descontrole. E esse talvez seja ainda mais difícil de entender. Quando você faz uma coisa errada e a sua vida fica descontrolada. Você gastou mais do que deveria no cartão de crédito. Pum, adivinha? A conta vai vir na sua casa, não vai vir na minha, vai vir na sua. Porque é você que gastou. Ou quando alguém faz alguma coisa errada e a sua vida fica em descontrole. Mas existe um terceiro motivo, um terceiro momento, e eu quero encerrar com ele. E esse vai ser difícil, porque é difícil para mim também. É quando você coloca a sua vida nas mãos de Deus, quando você acorda Jesus e diz, Jesus, está aqui a minha vida descontrolada, está aqui quem eu sou, é esse quem eu sou, Jesus. E agora, sob a orientação e a direção dele, a sua vida começa a enfrentar descontroles. E você fica em crise porque você não sabe que raios que está acontecendo, porque você ama Deus, você serve ao Senhor, você colocou sua vida a Ele, você quer se livrar daquilo, mas agora que a sua vida está na mão de direção dEle, tudo está virando ao contrário. E na Bíblia tem um homem chamado José. A Bíblia fala que José, ele teve um sonho. E nesse sonho, ele teve 2 sonhos, na verdade, alguns sonhos. E a mensagem central dos primeiros sonhos que ele teve era que um dia toda a família dele iria se render, curvar-se a ele, iria ser subordinada a ele. E lembre que a gente não está falando de uma cultura onde você tem 5 irmãos e o irmão mais novo vai ser promotor de justiça, então todo mundo respeita ele. Não, você está falando de uma cultura onde o mais velho é responsável pela casa. Ele é o primogênito, ele que tem que ter esse respeito. E a Bíblia fala que José compartilha isso com seus irmãos, a gente não sabe se foi a coisa mais sábia a fazer, mas é isso que ele faz. Fala que os irmãos dele odeiam e os irmãos dele tramam matá-lo. Finalmente ele é levado pelos seus irmãos para morrer, o irmão mais novo dele, um sujeito chamado Benjamim, ele tira os irmãos dele dessa ideia, então eles só jogam ele num poço que estava abandonado, para que seja encontrado por alguém. E é exatamente o que acontece. A vida de José tem um grande desdobramento, que eu não tenho tempo de falar aqui agora, mas eu queria levar você comigo agora, nesse momento, para o fundo daquele poço onde José estava. E o único motivo pelo qual José está no fundo daquele poço é porque ele teve uma visão de Deus, do que Deus ia fazer com a vida dele. Agora você me responde, que culpa tinha José? José não pediu para ser escolhido por Deus. José não pediu para ser o segundo homem do Egito. José não pediu para que ele fosse governador sobre a sua família. José não pediu aquilo. Mas na soberania de Deus,
Deus está fazendo José passar por aquela situação. José não está vendo, ele não conhece o futuro, ele só conhece o seu passado e uma parte do seu presente. Mas Deus está sabendo para onde está levando José. A longa história curta, a Bíblia fala que quando os irmãos dele, já lá no final do livro de Gênesis, foram conversar com ele, os irmãos dele estão preocupados, pedem perdão, se ajoelham, choram, A Bíblia fala que aquela reconciliação foi uma coisa tão grande que José ele trancou seus irmãos dentro do seu aposento. Mas a Bíblia fala que José ele chorava tão alto que as pessoas do lado de fora conseguiam ouvir. É a reconciliação que estava acontecendo naquele momento. E os irmãos de José disseram para ele: José, foi mal. Desculpa, a gente não queria matar você, a gente não sabia o que a gente estava fazendo. E aí José, ele responde a essa resposta, que ele tem essa característica de alguém que aprendeu a viver como Jesus. Não importa o que aconteça do lado de fora, o meu lado de dentro sempre vai estar bem. José responde: vocês intentaram isso, vocês mandaram isso para mim, vocês fizeram isso comigo pensando o meu mal. Mas Deus transformou o mal em bem. Sabemos que todas as coisas cooperam, trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Não para a felicidade daqueles que amam a Deus, não para o conforto daqueles que amam a Deus, não para a ausência de problemas daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem. Então, não importa onde Deus conduz a minha vida, eu sei que é para o meu bem. Vamos orar? Feche os olhos. Talvez nessa manhã você seja uma pessoa que chegou aqui enfrentando os descontroles causados pela sua própria falta de julgamento. Você cometeu erros, de qualquer ordem que sejam. E nessa manhã você gostaria de dizer: Deus, eu sei que eu cometi um erro e eu estou colhendo as consequências desse erro, mas hoje eu quero acertar as contas com o Senhor. Eu quero pedir perdão pelo meu erro, eu quero pedir perdão pelo meu pecado. E eu quero, ó Deus, que o Senhor me perdoe. Se o Senhor me der a oportunidade, eu vou fazer a restituição necessária para essa pessoa, ou para essa família, ou nessa situação. Eu quero acertar a minha vida, eu quero acertar as minhas contas, Pai. Talvez você seja um outro grupo de pessoas que está sofrendo a consequência e o desastre de alguém que tomou uma decisão errada e você sabe que não é sua culpa. E o que você tem que lutar é contra o ressentimento, a falta de perdão, a frustração com Deus e com as pessoas. Que tal você acordar de Jesus e dizer: Jesus, aqui está a minha vida, aqui está o meu problema, o que você quer que eu faça? E aí você vai ouvir a direção dele para a sua própria vida. Você quer que a gente reme? Você quer que eu pule no mar? Você quer que eu durma? O que você quer que eu faça, Jesus? Mas talvez exista um terceiro grupo de pessoas aqui, que são aqueles que você não tem a menor ideia por que a sua vida está enfrentando aparentes descontroles. Porque a única coisa que você fez e tem feito até agora é colocar a sua vida na mão de Deus. E você sabe que Ele tem a sua vida nas mãos dEle. E você está enfrentando esse momento de descontrole. E talvez você esteja como José, naquele buraco ainda, sem ter uma visão do futuro, sem saber que vai ser um príncipe no Egito. O que a gente faz nesse tempo de espera, de dúvida, de escuridão no fundo do poço, quando a gente ainda não foi para o Egito, quando a gente ainda não é o governador do Egito, mas quando a gente está ali no fundo do poço apenas com uma promessa? O que a gente faz nessa hora? A gente tem fé. A gente tem fé de que em algum tempo, algum dia, algumas semanas, alguns meses, alguns anos, não importa quanto tempo levar, mas vai acontecer. O dia em que você vai olhar para aquela situação e vai dizer: isso foi colocado para mim como uma coisa má, mas Deus transformou isso em bem. A última coisa que eu quero fazer hoje pela manhã é orar por você. Então, eu gostaria que onde você estiver agora, se
sente que você quer receber uma oração, porque você está enfrentando um desses 3 momentos. Um descontrole na sua vida, um aparente descontrole na sua vida, por uma dessas 3 coisas. Eu quero que você receba essa oração que eu vou fazer aqui agora para você. Eu quero que saiba que é para você essa oração. Você não precisa levantar sua mão, você não precisa vir aqui na frente, mas eu quero orar por você. Eu quero que você saiba que essa oração é para você. Deus, nós nos apresentamos nessa manhã diante do Senhor, sabendo que nós jamais vamos compreender na totalidade o que significa a frase de que o Senhor é soberano e de que o Senhor está no controle. Mas uma coisa nós sabemos, ó Deus, é que nós podemos descansar. Podemos descansar, sabendo que o Senhor jamais vai nos levar para um lugar onde o seu amor e a sua graça não possam nos alcançar. E nessa manhã, ó Deus, eu sei que existem corações aqui que estão apertados por descontrole de alguma forma, trazido por outras pessoas, por elas mesmas, ou pelo mais difícil dos descontroles, que é aquele que é trazido pelo Senhor. É difícil entender, é difícil aceitar, mas nessa manhã, Deus, nós dizemos, nós aceitamos. Nós não entendemos, mas nós aceitamos. Se esse é o caminho que o Senhor quer que nós percorramos, nós vamos andar nesse caminho. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida.